Então, primeiro, assim, agradecer, é uma honra mesmo estar aqui com você. A primeira vez que nós conversamos, Capri, foi em 2011, num aniversário da Rádio Bandeirantes, no centro de São Paulo, numa transmissão ao vivo. Eu fui ali com uma mochilinha, ainda com o celular, gravando, entrevistando, né, várias pessoas da Bandeirantes. Eu estava começando a criar um quadro que era uma Interferência, que falava de programas da própria Rádio Bandeirantes, né? Ali a gente fez um exame de consciência e eu lembro que você falava com muito orgulho de ter retornado à Bandeirantes, depois de ter passado pela Bandeirantes, foi para a Record, ficou um tempinho, voltou para a Bandeirantes, e nesse retorno, lá em 2011, já havia algum tempo, você tinha apresentado um projeto novo que era o Fôlego, que é esse projeto de fôlego no rádio que está aí há mais de uma década incentivando as pessoas com muitos resultados positivos que a gente acompanha a cada relato, né, que você acaba compartilhando e tendo também esse retorno de ouvintes que acompanham o Fôlego. Então, eu queria que, antes de mais nada, a gente conversasse um pouco sobre o Fôlego e o que é o Fôlego para quem ainda eventualmente não conhece. Bom, Abud, é uma honra estar aqui com você. E eu me lembro bem desse programa em que nós conversamos, foi lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo, um programa de aniversário da Rádio Bandeirantes, e eu me recordo bastante daquela nossa primeira conversa. Hoje, o Fôlego, esse ano, em 2023, o Fôlego celebrou 15 anos no ar na Rádio Bandeirantes. E acho que é uma data simbólica, porque é um programa muito nichado, né, para usar um termo aí de mercado, né, um programa para um público muito específico. Quando eu apresentei o projeto para a Rádio Bandeirantes, né, era o José Carlos Carboni, o querido José Carlos Carboni, que era o diretor da Rádio Bandeirantes na época, e ele ficou meio preocupado, porque era um programa assim muito específico para quem gosta de correr, para quem gosta de se exercitar, e ele não acreditava que poderia ter bons resultados. E, surpreendentemente, não é, mostrando que o brasileiro sabe da importância do exercício, mas muitas vezes o que falta para ele é um incentivo, é uma informação, é alguém ali apontando, apresentando os benefícios que toda semana praticamente a gente tem novos benefícios com novos estudos que são lançados, corroborando aquilo que a gente já sabe, mas que com mais sustentação, né, da importância do exercício. Então, o Fôlego surgiu em 2008 na Rádio Bandeirantes, um projeto para ser um programa para falar para corredores, para uma modalidade que estava crescendo e que continua crescendo muito no Brasil e no mundo, e que ao longo desses 15 anos foi também se transformando, não é? Foi agregando outros conteúdos voltados aí para a atividade física, para a saúde, para a qualidade de vida. Então, a gente tem no programa nutricionistas, médicos, psicólogos, muita gente da área da saúde, um time realmente de qualidade que semanalmente traz ali informações, conteúdo relevante para que os ouvintes possam, né, ter esse embasamento e se motivarem a dar o primeiro passo. E eu digo sempre lá no Fôlego que não é só corrida, não é todo mundo que gosta de correr, a gente sabe disso. Então é descobrir a modalidade que gosta. Então pode ser a natação, pode ser o ciclismo, pode ser o futebol, pode ser uma dança, uma arte marcial, enfim, o que for, mas o importante é colocar o corpo em movimento, é esse incentivo que a gente propõe para os ouvintes há 15 anos. E, como você disse, nesses 15 anos a gente colecionou centenas de relatos de ouvintes, não é, que mudaram o estilo de vida, agradecidos por perder muito peso, por deixar de fumar, por deixar remédio para dormir, né, passar a dormir melhor. Então, isso é gratificante. Eu costumo dizer que, como jornalista, a gente trabalha com hard news, eu trabalho com hard news diariamente, e poder receber o retorno do ouvinte nesse sentido, né, de você impactar positivamente a vida dos ouvintes, para mim é muito gratificante, é muito prazeroso, né, como profissional, poder interferir dessa maneira na vida dos ouvintes. Quando ele vai para o podcast, o que muda? Se muda alguma coisa, se acrescenta, se chega um público novo? A audiência do Fôlego no domingo de manhã tem muita gente que está treinando, está competindo nesse horário, está em alguma prova, não consegue ouvir no momento da exibição. O podcast do Fôlego é um dos mais ouvidos do Grupo Bandeirantes. Tem uma grande audiência exatamente porque as pessoas ouvem depois, quando estão treinando, quando estão em casa, quando estão indo para o trabalho, porque no momento da exibição,
muita gente está ali se exercitando, se mexendo, competindo, fazendo alguma coisa. Então o podcast do programa tem uma audiência muito grande e isso é muito legal, né? A gente consegue dividir então pelas ondas do rádio e pelo streaming uma audiência bem relevante do Fôlego. E aí, aproveitando uma postagem que você fez no Instagram, eu vi ali que nas horas vagas, quando sobra um tempo, ou até quando você está treinando, quando você está ali correndo, você descobre outros podcasts. E eu queria que você compartilhasse. Aliás, o Fôlego ele inspirou muitos programas, inclusive no próprio Grupo Bandeirantes, né? Na Band News, a gente teve inclusive com você na Bradesco Esportes um início ali, com um programa também de corrida, de qualidade de vida, de bem-estar. Enfim, e outras rádios foram criando programas muito parecidos, né? Quer dizer, tentando e vendo que deu certo esse conteúdo, também levando para suas programações. Aí na podosfera, como a gente fala, esse incrível universo dos podcasts, né? Tem gente fazendo também podcasts de fôlego, é isso? Conta um pouquinho para a gente o que você descobriu e que acha interessante compartilhar de outros podcasts que também falam de qualidade de vida, de esporte, de prática esportiva, né? E principalmente desse bem-estar. Claro, eu sou um ouvinte, não é? O rádio é a minha essência, eu sempre fui um ouvinte de tudo, eu adoro ouvir a todo instante, a minha casa tem rádio em todos os cômodos, então eu saio, estou sempre ouvindo rádio. E quando eu estou em deslocamento, que eu não estou ouvindo rádio, eu ouço, claro, o conteúdo de podcasts, de muita gente importante que faz conteúdos relevantes, que ajudam a me inspirar e ajudam a me dar informação. Claro que além do fôlego, que eu ouço também, porque às vezes eu também não consigo ouvir o fôlego na hora da exibição. E eu não sei como é o fôlego, eu gravo e depois ele é montado, não é? Ele é editado pelo time técnico da Rádio Bandeirantes, ele é sonorizado, então eu não sei como ele fica. Então eu fico sempre curioso também toda semana para ouvir o programa. Eu também ouço. Então quando eu não ouço no momento da exibição, eu ouço o podcast do Fôlego. E outros, né? Eu gosto muito do DrauzioCast, que é o podcast do Dr. Drauzio Varela, que é um maratonista, mas o conteúdo do Drauzio, não vou nem falar que é relevante, que isso é uma grande redundância. Então eu gosto muito da maneira como o Dr. Drauzio aborda as questões de saúde, né, as questões importantes das doenças, da ciência. Ele tem uma linguagem muito direta, ele é um grande comunicador, e o DrauzioCast é um conteúdo muito importante e relevante. Para mim, pelo menos, eu gosto bastante. Aí a gente tem o Estema. O Estema é um podcast de dois fisioterapeutas, que o Thiago Kawamura e o Fábio Bessa, que eles levam muitos atletas, muitos esportistas, eles trabalham diretamente com esse público, eles estão sempre nas transmissões de triatlon, dos triatlons aqui no Brasil, então eles têm uma proximidade com atletas importantes do triatlon, da corrida e de outras modalidades também, até pelo trabalho deles, né, como fisioterapeutas. Então, eles têm conversas muito relevantes com esses atletas, com esse público, né? Um outro podcast que eu indiquei também, que eu gosto bastante, é o Por Falar em Correr, que é o do Enio. O Enio é um corredor lá de Santa Catarina, ele é baseado em Florianópolis, e já há muitos anos ele também tem esse conteúdo na internet de corrida, e ultimamente ele agregou alguns profissionais também para falar sobre medicina, sobre saúde, sobre treinamento, e ganhou mais relevância ainda o podcast dele, né? Então é um que eu também acompanho semanalmente. O Três Lados da Corrida, que é um outro podcast sobre corrida e com três profissionais muito competentes, né? Que é o Ricardo Hirsch, um educador físico, o Danilo Balu. O Danilo Balu é um nutricionista e também um treinador de corrida, e o Rodrigo Roines, que é um especialista em tênis. Tênis é objeto de desejo de todo corredor, né? Então, quando você encontra um corredor, normalmente ele está falando de tênis. E o Rodrigo Roines é esse especialista, é um cara que é especialista em tênis. E eles se reúnem para conversas muito relevantes ali, sempre com temas muito importantes para quem é do mundo da corrida, para quem gosta de correr. Eles têm ali sempre discussões muito pertinentes, com conteúdo relevante, embasado ali em questões científicas importantes. Então, é um outro podcast que eu ouço e que eu gosto bastante.
E o último é o Café e Corrida, que é também de um grande amigo, o Sérgio Rocha. Ele é um jornalista, um maratonista, e ele tem talvez o canal com o maior número de seguidores no YouTube que fala sobre corrida de rua, que é o Corrida no Ar. E esse canal dele acabou também rendendo esse podcast, o Café e Corrida, em que ele diariamente, de manhãzinha ali, por volta das 6 horas da manhã, ele trata de um tema do dia, do esporte, da corrida. Então é um horário alternativo, um horário que muita gente está indo para o treino, está voltando para o treino, ou está na corrida, e quem treina ouvindo com fone no ouvido pode acompanhar também o Café e Corrida. Eu normalmente acompanho depois, porque eu não gosto de me exercitar com o fone no ouvido, mas é também um conteúdo muito legal, porque o Sérgio Rocha é uma grande autoridade quando a gente fala em corrida de rua aqui no Brasil. Então esses são, não é, Abud, basicamente os podcasts que eu ouço. Tem mais podcasts que eu vou indicar futuramente lá no meu canal no Instagram também. Tem outros que eu ouço, que eu acompanho, que eu gosto também, que eu admiro. Não dava para fazer tudo numa postagem só, então eu vou dividir. Então quem está nos acompanhando aí pode já ficar ligado nessas minhas indicações e nas futuras que eu vou trazer também futuramente no meu canal lá no Instagram. É o @ricapriotti, R-I Capriotti, tudo junto, @ricapriotti, lá no meu Instagram. Eu falo bastante, né, sobre esses podcasts e outros assuntos sobre corrida. Quem gosta de corrida, de exercício, de movimento, eu também diariamente procuro colocar algum conteúdo ali para poder falar. Maravilha, eu acho que é um bom período agora, as férias começando também para as pessoas que estão adiando, pensando, se planejando, começarem a colocar em prática, né? De repente não esperar até janeiro, né? Não precisa esperar o começo do ano para colocar em prática. Então quem ainda não tem esse hábito, o Fôlego está aí para incentivar, para estimular a prática esportiva, a saúde, a qualidade de vida. É muito interessante mesmo. Eu lembro quando o Zé Paulo de Andrade brincava com você da dificuldade dele, né? Ele já tinha parado de fumar, mas a dificuldade de fazer os exercícios, tudo. Mas é muito, muito interessante mesmo. Trabalho extremamente relevante, premiado. Parabéns. E só uma última coisa para 2024. Tem algo que dê para antecipar, alguma novidade? Ou a gente espera o ano começar? Abud, eu sempre procuro, não é, todo ano mexer um pouquinho no conteúdo do programa, acrescentar alguma coisa. Nesses 15 anos, todo ano eu sempre estou acrescentando, mudando, mexendo, exatamente para poder deixar esse conteúdo sempre relevante e que a audiência se sinta motivada a ouvir. Agora, em 2024, eu tenho um desejo de voltar a apresentar algo que a gente fez lá no comecinho do programa e que foi um grande sucesso, que é reunir um grupo de ouvintes para um desafio de uma atividade física. Eu tenho sempre isso no radar e a gente está analisando, estudando isso para fazer ao longo de 2024 uma grande ação com os ouvintes para impactar positivamente na vida de quem ainda não tem uma atividade física. Então, vamos ver se eu consigo estar no papel ainda, está no projeto. A gente depende de algumas questões para poder viabilizar isso, mas está no radar, é o meu desejo, e vamos ver se já em fevereiro a gente lança essa proposta. Tá? Agora, nos próximos dias, a gente vai ter uma definição em relação a isso. Muito obrigado, Capri. Um grande abraço mesmo, todo sucesso, não só para o Fôlego, mas para todos os seus projetos, para a equipe premiada aí da Rádio Bandeirantes nos esportes, né? Como apresentador, você também já nada de braçada. Então, quero parabenizar, agradecer esse prestígio de conversar com você aqui no nosso #HojePod e desejar que tudo corra bem, literalmente, de todas as formas para você. Muito obrigado, viu, Abud? Uma honra o seu convite. Fiquei muito feliz aqui. Falar do Fôlego para mim é uma grande, uma enorme alegria. Falar um pouquinho aí do meu trabalho é muito bom. Agradeço demais. O seu trabalho é fundamental para a preservação, para a preservação da memória do rádio, para a preservação e também a divulgação disso tudo, né? O seu trabalho é muito importante, é fundamental e eu fico honrado com o seu convite.
e te desejar aí um ótimo, um feliz, um excelente 2024, que os seus projetos também possam ser vitoriosos, como são todos eles, e que você possa continuar aí fazendo esse trabalho brilhante para todos nós que amamos o rádio, para todos nós que amamos a comunicação. Muito obrigado, viu? Até uma próxima. Valeu, Capri.